O Guia dos UFOs, letra R. Radar. Aparelho eletrônico inventado durante a Segunda Guerra Mundial pelos britânicos que determina a presença e localização de um objeto, medindo o tempo que leva o eco de uma onda de rádio para voltar do objeto à fonte e determinando a direção da qual o eco retorna. A palavra radar é um acrônimo de Radio Detecting and Ranging e detecção de percurso por rádio. Segundo os ufólogos, os avistamentos em radar dos UFOs constituem uma prova importante e objetiva de sua existência. Os críticos, entretanto, assinalam que o radar não é infalível. Condições adversas de tempo podem pregar peças no radar, como também inversões de ar que podem ser apanhados e confundidos com UFOs. Também que, sob condições adversas de tempo, o radar pode apanhar objetos, carros, caminhões, etc., além de seu alcance normal, e que esses objetos podem ser confundidos com UFOs. A velocidade de um objeto localizado no radar é determinada pela distância que o objeto percorre na tela do radar por cada revolução do raio explorador. Por este método, os UFOs têm sido cronometrados a velocidades inacreditáveis de até quase 30.000 km/h. Os críticos assinalam, entretanto, que não há meio de se estar seguro se um objeto avistado em dois pontos diferentes amplamente espaçados da tela de radar durante as revoluções separadas são de fato o mesmo objeto. Portanto, a confiabilidade do radar para comprovar a existência de UFOs é discutível. Os ufólogos tendem a dar maior ênfase à sua credibilidade do que os céticos. No melhor dos casos, o radar permanece uma prova suplementar. A melhor prova incontestável da existência dos UFOs seria ou um avistamento por um grande número de pessoas a curta distância ou fotografias claras. Radiação. A emissão e a difusão de raio de calor, luz, eletricidade e som, ou a emissão de raios por uma substância radioativa. Algumas formas de radiação são nocivas, outras não. Determinadas formas de radiação, como a luz, são necessárias à manutenção da vida, mas uma intensidade de luz muito grande também pode ser nociva. As estrelas e certos elementos, como o rádio, o urânio, etc., emitem radiação naturalmente. A radiação também está associada com os UFOs, e algumas pessoas que entraram em contato direto com eles desenvolveram enfermidades devidas à radiação. Ver radioatividade. Radioatividade. Produto no rompimento natural de núcleos que resulta em mudanças nucleares e em emissões espontâneas pelos átomos das partículas primárias. Elementos como tório, polônio e urânio são naturalmente radioativos. Elementos radioativos emitem 3 tipos de raios: alfa, beta e gama. A radioatividade, que pode ser fatal ao homem e outras formas de vida, tem sido associada com os UFOs, já que alguns deles exibiram radioatividade elevada. Em 1953, um UFO sobre Ontário desintegrou-se numa chuva de partículas brilhantes. Depois, uma chuva azul caiu, cuja amostra revelou-se altamente radioativa. Vários exames de áreas do chão onde disseram que tinham pousado UFOs mostraram que as áreas estavam radioativas. Em Aliens from Space, Alienígenas do Espaço, Donald E. Keyhoe afirma que em 1956 um UFO aventurou-se numa área de teste da Força Aérea, de localização não revelada, e que os instrumentos da Força Aérea mostraram que o UFO era anormalmente radioativo. Um nível anormalmente alto de radioatividade associado com os UFOs pode indicar que eles são fenômenos naturais, pois a radioatividade, que seria perigosa ao homem, deveria também ser perigosa para quaisquer seres no interior. Por outro lado, é possível que os UFOs sejam espaçonaves reais. Os seres no interior podem estar isolados da radioatividade. A emissão de radioatividade pelos UFOs implica a utilização de algum tipo de material nuclear em seus sistemas de propulsão, os quais podem emitir a radioatividade simplesmente como refúgio. A radioatividade dos UFOs apresenta um perigo potencial. Portanto, as pessoas que avistam UFOs devem tomar medidas de precaução para evitar uma possível contaminação e dano aos seus órgãos vitais. Um contador Geiger seria a melhor maneira de testar a presença e o nível de radioatividade. Não se sabe se os seres que pilotam os UFOs também são radioativos. Parece muito improvável que o sejam.
Entretanto, se os seres UFOs são parapsíquicos por natureza, como alegam os dimensionalistas, então a possibilidade de que possam ser radioativos deve ser levada em consideração antes de ser feita qualquer tentativa de estabelecer contato com eles. Ver energia, transmogrificação. Radioativo. Ver radioatividade. Radiocarbono. Um isótopo radioativo de carbono com peso atômico de 14 e uma vida média de cerca de 5.760 anos é usado na datação de material orgânico. Ver datação por radiocarbono. Raio. Um clarão de luz que ocorre invariavelmente durante uma tempestade, causado por uma descarga de eletricidade atmosférica. O raio pode causar grandes danos se atingir uma área vulnerável. Ele tem sido também responsável pela morte de seres humanos e de animais. Antigamente, acreditava-se que os aeroplanos ficassem imunes ao serem atingidos pelos raios. Uma acumulação de evidências provou, entretanto, o contrário. Aviões têm sido atingidos e danificados e, às vezes, destruídos pelos raios. Se um avião viajando sobre o oceano fosse atingido por um raio numa área vulnerável, poderia quebrar-se em milhares de pedaços que se espalhariam por uma larga faixa d'água. Os pedaços afundariam, não deixando nenhum traço do aparelho. Há uma grande possibilidade que o raio seja o responsável pelos desaparecimentos misteriosos de alguns aviões, especialmente nos vórtices malditos, sendo o mais famoso deles o Triângulo do Diabo. Durante o inverno, podem surgir tempestades repentinas e inesperadas nessas áreas do mundo. O piloto pode não ter nem mesmo tempo de tomar medidas de precaução ou de radiografar um sinal de perigo antes do desastre acontecer. Alguns dos desaparecimentos que os ufólogos classificaram como suspeitos, insinuando que UFOs ou forças ocultas estavam envolvidos, podem possivelmente ser explicados por meios naturais. O raio ou algum outro fenômeno natural pode ter sido o responsável por esses desaparecimentos. Realidade objetiva. O termo se refere a alguma coisa que tem existência real no mundo natural. A existência de tal coisa é independente da mente que a percebe. A mente é o meio através do qual essa coisa ou objeto é percebida, mas a existência desta coisa não depende da existência de uma mente receptora. Este conceito filosófico e científico tem relação com o fenômeno UFO, porque muitos críticos duvidam da realidade dos UFOs. Argumentam que os UFOs têm apenas realidade subjetiva, isto é, existem apenas na mente da pessoa que alega vê-los. Ver realidade subjetiva. Realidade subjetiva. Alguma coisa a que falta existência objetiva, mas existe apenas na mente da pessoa. As experiências sensoriais formam a base de todas as ideias concretas, imaginárias e fantásticas. A mente possui categorias como espaço e tempo, pelas quais analisa e armazena os dados sensoriais. Assim, é capaz de combinar esses dados para criar novas ideias. Essas ideias podem não ter realidade correspondente no mundo natural. Por exemplo, a mente pode perceber do mundo sensorial uma rosa rubra e uma montanha preta. A imaginação pode então combinar essas duas experiências sensoriais e criar a ideia de uma montanha rubra. Essa montanha rubra não teria realidade objetiva, existiria apenas na mente da pessoa que está pensando nela, isto é, teria realidade subjetiva. A imaginação é uma faculdade comum a todas as pessoas inteligentes, embora seja mais pronunciada em algumas do que em outras. As experiências pessoais e os processos mentais que fazem com que uma pessoa seja mais imaginativa para fantasiar mais, devagar mais que outras pessoas, são complexas e envolvem muitos fatores. Alguns críticos e desmistificadores do fenômeno UFO argumentam que os UFOs têm apenas realidade subjetiva. A memória de toda pessoa armazena uma variedade de experiências, ideias, temores e desejos. Alguma coisa no mundo sensorial ou talvez a disposição da pessoa num determinado momento pode ativar esses dados memória para se combinarem de maneira a criar um UFO. Sem dúvida alguma, relatos UFO podem ter apenas realidade subjetiva. Entretanto, como enfatizam os ufólogos, o fenômeno UFO tem sido universal demais e complexo demais para ser definitivamente explicado como simples construção da mente. Ver alucinação, ilusão,
realidade objetiva. Relâmpago de bola. Ver bola de fogo. Relatório Condon. Projeto Universidade Colorado para investigar UFOs, encabeçado pelo Dr. E. U. Condon. Como resultado, o projeto é algumas vezes chamado pelo seu nome. Ver Projeto Universidade Colorado. Projeto Rancor. O nome popular de um relatório oficial da Força Aérea intitulado Objetos Voadores Não Identificados Projeto Rancor, relatório técnico número 102 AC 49/15-100. A 27 de dezembro de 1949, foi oficialmente anunciado que o projeto Rancor estava sendo terminado com a recomendação de um relatório especial que deveria logo ser publicado. Este era o relatório Rancor. O relatório Rancor, um documento maciço de 600 páginas, continha as discussões oficiais, as conclusões e as recomendações sobre os UFOs. Dentre os 237 melhores relatos de UFO estudados pelo Dr. J. Allen Hynek e seu pessoal, 32% eram explicados como fenômenos naturais. Outros 12% eram explicados como balões. 33% eram explicados como objetos identificados erroneamente, embustes ou vagos demais. Isso ainda deixa 23% na categoria desconhecida. Mesmo assim, o relatório forneceu explicações insustentáveis para relatos reconhecidamente inexplicáveis. Os ufólogos estavam convencidos e mais certos do que nunca de que estava sendo perpetrado um encobrimento. O relatório Rancor recomendou que o projeto Rancor fosse reduzido em alcance. E, realmente, o projeto Rancor foi encerrado pelo menos oficialmente. Ver Cálculo da Situação, Projeto Rancor, Projeto Signo. Relatório UFO. Uma revista UFO publicada 10 vezes por ano. A revista, que pode ser adquirida por assinatura e é também vendida nas bancas, proporciona cobertura de todos os aspectos do fenômeno UFO, bem como de informes sobre fenômenos psíquicos e parapsíquicos. Resenha dos discos voadores. Esta publicação britânica é reconhecida pela maioria dos ufólogos profissionais como a principal revista UFO do mundo. É publicada há mais de 20 anos e apresenta contribuições de destacados cientistas e ufólogos. Não se limita à cobertura dos UFOs, entretanto. Outros fenômenos relacionados também são cobertos. Revólver sônico. Ver som. Robô. Um ser mecânico que exibiria muitos dos atributos de seu criador. Um robô teria um banco de memória, seria capaz de locomoção e possivelmente de falar. Em função e finalidade, um robô seria uma extensão das mãos e da mente do homem. Como uma máquina fabricada pelo homem, sua função primordial e ideal seria realizar tarefas que seriam monótonas ou arriscadas demais para o homem. Os robôs podem ser usados para explorar o fundo dos oceanos ou para aterrissar em outros planetas. Tipos simples de máquinas robôs já foram criadas e estão sendo usadas para propósitos limitados. Entretanto, um robô sofisticado, capaz de funções complexas, ainda está além da capacidade tecnológica do homem. Os robôs têm sido assunto de muitas histórias e filmes de ficção científica. Alguns retratam os robôs como úteis ao homem, outros enfatizaram os perigos tanto potenciais como reais. Com um banco de memória e capacidade de receber, analisar dados, um robô poderia, dentro de algum tempo, desenvolver uma mente com faculdade de pensamento inteligente. Essa possibilidade levanta o complexo conceito científico e filosófico da mente, suas origens, estrutura e capacidade. Se um robô sofisticado adquirisse o instinto de autopreservação e também a capacidade de se reproduzir, manufaturando outros robôs, haveria uma possibilidade muito grande de esse robô eventualmente se revoltar contra seus criadores, isto é, contra o homem. Essa possibilidade tem sido objeto de inúmeros filmes de ficção científica e atualmente existe apenas no domínio da ficção científica. Contudo, se no futuro forem criados robôs sofisticados, essa possibilidade poderá então ser um perigo muito real. Os robôs também podem ter uma importante conexão com os UFOs. Inúmeras pessoas que avistaram seres UFOs informaram que esses seres mostraram movimentos físicos hesitantes.
Essas descrições indicariam que os ocupantes do UFO poderiam ser de natureza mecânica. Por exemplo, a 24 de maio de 1962, funcionários do governo argentino informaram que testemunhas de confiança tinham visto um UFO em formato de disco aterrissar perto de uma casa. Duas figuras, descritas como parecidas com robôs, foram vistas emergir do veículo. Quando viram que estavam sendo observadas, as figuras reentraram no UFO e afastaram-se rapidamente. Tem também havido avistamento de seres UFO cuja aparência era parecida com a humana, mas cujos movimentos eram hesitantes e mecânicos. Isso suscita ainda a perspectiva assustadora dos androides, robôs externamente parecidos com os seres humanos. Ver Android Cyborg. Ruppelt Edward J. Do início de 1951 até setembro de 1953, foi o chefe do Projeto Livro Azul, a investigação oficial da Força Aérea dos Estados Unidos sobre o fenômeno UFO. Ruppelt cunhou o termo agora amplamente usado, UFO, Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado, para substituir a designação popular, embora enganadora, de disco voador. Flying Saucer, pires voador. O livro de Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects, a pesquisa sobre os UFOs, apareceu em 1956. O livro é um dos melhores de seu tipo e permanece como padrão de referência no campo até hoje. Ver Projeto Livro Azul, UFO. Haile Sir Martin. Eminente astrônomo britânico e laureado com o Prêmio Nobel de Física. Em 1976, propôs uma proibição global às tentativas de radioastrônomos de transmitir para outras estrelas o fato de que existe vida na Terra. Argumentava que os extraterrestres, caso existissem, poderiam revelar-se hostis e, como medida de segurança, a humanidade não deveria transmitir sua existência a outros seres inteligentes do espaço. Ver CIET, PIET.